Você tem medo de treinar pesado, por conta disso não tem bons resultados e acredita que treinar pesado vai te lesionar. Apenas e exclusivamente por isso, como se o fator peso dentro de um exercício fosse algo que causaria lesões. E para resolver os seus problemas, no vídeo de hoje a gente vai entender como a gente pode treinar pesado sem se expor a um risco de lesões simplesmente pelo fato de estar treinando pesado. Vamos ver alguns pontos importantes que a gente deve ter cuidado para a gente se prevenir de certa forma, e vamos entender também que treinar pesado não é um pré-requisito para você se lesionar. Você também pode se lesionar treinando não tão pesado, porque o que vai causar a lesão não é o peso, e sim fazer com a técnica e o alinhamento mecânico incorreto ou com peso acima daquilo que você consegue deslocar naquele exercício. Se vocês chegaram aqui no canal agora e ainda não me conhecem, meu nome é João Batista e aqui nesse canal a gente fala sobre musculação voltada para resultados estéticos. Primeiro a gente vai ver aqui as principais lesões que a gente vê quando a gente fala de musculação e salão de musculação, que são lesões de tendão, então rompimento de tendão, ou então lesões articulares, como por exemplo, ombro, joelho, tornozelo, quadril. Esses dois tipos, bem por cima falando, geralmente são os que a gente mais costuma ver no salão de musculação. Seja uma lesão grave ou seja algo crônico, onde as pessoas vão ali sentindo dores que podem estar sendo causadas por diversos fatores, mas que, no fundo, o que vai ser o principal causador dessas dores articulares vai ser a falta de alinhamento mecânico e a falta de técnica nos exercícios que você está fazendo. Claro, uma seleção inadequada de exercícios para determinada pessoa também pode causar essas dores e desconfortos e causar ou até agravar uma lesão já existente. Mas hoje a gente vai ver alguns pontos aqui que vão facilitar o seu entendimento sobre isso. O primeiro ponto que a gente vai entender é a lesão do tendão, então rompimento do tendão. De forma bem didática, basicamente o nosso músculo ele não se conecta diretamente ao nosso osso. Para ele se conectar ao osso, ele precisa da estrutura do tendão. Então a gente tem as nossas fibras, elas se conectam ao tendão e o tendão se conecta ao osso, e é ele que vai fazer essa transferência de força do nosso músculo para o nosso osso. Só que aqui mora um grande perigo, que é o seguinte: o nosso músculo, o nosso tecido contrátil, ele ganha força muito mais rápido do que o tendão ganha resistência para suportar novos pesos. E esse é um ponto muito importante e extremamente lesivo, que ocorre em dois momentos. Ou quando o indivíduo nunca treinou e começa a treinar, se empolga muito, ele começa a ganhar muita força, muito ali por conta de adaptações neurais e refino do movimento motor, e o tendão não acompanha toda essa velocidade que ele ganha força. Então ele começa a colocar peso e não dá tempo para o tendão se fortalecer, e aí acaba que chega um momento que o músculo dele aguenta mais peso do que o tendão é capaz de suportar, e aí a gente acaba tendo um rompimento total ou parcial desse tendão. Um outro tipo de rompimento de tendão que é comum a gente ver é por conta de amplitudes excessivas, principalmente no supino é muito comum a gente ver, porque a pessoa quer fazer uma amplitude demasiada, ela quer alongar o músculo do peitoral mais do que 100%, e aí a gente soma isso a uma técnica inadequada e a um peso excessivo, e a gente alonga aquele tendão mais do que o que ele suporta, e aí a gente também pode ter um rompimento. Na lesão articular, a gente tem essa lesão podendo acontecer de forma aguda, então ali fazer um posicionamento extremamente inadequado das articulações e colocar um peso extremamente excessivo, e aí, por exemplo, a gente vê algumas vezes, é o caso da hiperextensão de joelho no leg press, onde a pessoa está realizando o leg press e aí ela estica esse joelho completamente, e como tem uma sobrecarga muito grande, a gente acaba dobrando essa articulação ao contrário. Então isso aí é uma lesão que vai acontecer ali de forma aguda. Ou a gente pode ter uma lesão que acontece de forma crônica, que é da seguinte forma: a pessoa ela pratica um mau alinhamento mecânico naquele exercício, como por exemplo o posicionamento dos joelhos no agachamento, e ela fica fazendo esse exercício errado durante muito tempo. E aí a gente vai desenvolvendo uma lesão por conta da falta do alinhamento mecânico. Então, dentro da musculação, de forma ali recreativa, esses são os tipos de lesões que a gente mais comumente vê. Mas será que essas lesões elas estão aplicadas pura e exclusivamente
a utilização do peso, ou será que tem algumas outras coisas envolvidas aí que não seja o peso e que causam essa lesão? E aí a gente já parte para um ponto muito importante, que é o peso não ser lesivo. Pessoal, você treinando com a técnica adequada, com o movimento motor refinado, dentro da amplitude desejada, com todas as estruturas muito alinhadas, respeitando a sua zona de intensidade, você dificilmente irá se lesionar por conta da utilização de peso. Observem que eu falei sobre utilizar um peso dentro da intensidade indicada. Então, você não vai colocar a maior quantidade de peso que o cara mais forte da academia põe. Não. Você tem que utilizar um peso que te coloque dentro da zona de intensidade ideal. E lá no final do vídeo a gente vai ver uma forma muito simples da gente definir isso, tá? Eu quero que vocês entendam que a gente precisa ter o estímulo real de um peso que vai te colocar dentro da zona de intensidade correta, para que você não treine submáximo e deixe de ter resultados por falta de estímulo. É isso que vocês precisam entender. E por incrível que pareça, peso, quando aplicado de forma correta, com técnica e alinhamento adequado, ele é até menos lesivo quando a gente fala de questões articulares do que o estresse contínuo. Uma analogia que eu costumo fazer é, você pega uma dobradiça de madeira, e o que você acha que vai desgastar mais essa dobradiça de madeira? Você pegar ela e dobrar ela uma vez com força, ou você pegar ela e ficar dobrando ela diversas vezes sem aplicar tanta força? A nossa articulação funciona da mesma maneira. E quando a gente coloca essa articulação sem alinhamento mecânico e aí começa a dobrar ela diversas vezes, aí é que as coisas pioram, que é justamente o que acontece dentro dos salões de musculação. Pelo fato de estar com um alinhamento mecânico e a técnica fora do padrão, a pessoa não põe muito peso, para não se lesionar ali de forma aguda, como eu falei no início do vídeo. Só que aí ela passa anos e anos fazendo da maneira inadequada, sem resistência, e aí ela nem tem resultados estéticos, e aí acaba destruindo a articulação dela por conta do estresse excessivo ali que ela fez ao longo do tempo. Então, para resolver isso, a gente vai ver 3 pontos que a gente precisa dar atenção quando a gente for treinar, tá? Por isso que é muito importante que a gente esteja realmente ali dedicado e concentrado no nosso treino. Primeiro, aquecimento. Pessoal, a gente precisa aquecer. Você não pode chegar lá na academia, você pega 200 quilos no leg, você chega lá, bota 200 quilos e vai treinar. Não é assim. A gente precisa preparar o nosso corpo, informar para o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo, para nossas articulações, que a gente vai iniciar uma sessão de treino. Então, faça um aquecimento local. E também não é na esteira que você vai aquecer. Você vai treinar quadríceps hoje, o primeiro exercício é o leg, você coloca ali 50% do peso que você usa normalmente no leg press, faz 2 séries ali de 15 repetições, longe da fadiga mesmo, só para a gente começar a informar o seu corpo que você vai treinar, começar a jogar, aumentar a irrigação sanguínea nessa localidade, começar a liberar líquido sinovial nas articulações, aumentar o espaçamento dessa cápsula articular, aumentar a lubrificação e reduzir a chance de lesão. Consolidação de pesos é outra coisa que vocês também não podem deixar de fazer. Lembra que eu falei que o tendão ele demora um pouco mais do que o músculo para desenvolver resistência? Então, a gente precisa consolidar os pesos. Isso é muito comum a gente ver em quem começa a fazer o uso de recurso ergogênico, tá? Em usar esteroide. Por quê? A pessoa ganha força de uma forma muito abrupta, muito rápida, e ela esquece que o tendão dela não acompanha aquele ganho de força. E ela começa a aumentar peso, aumentar peso, aumentar peso, e aí chega uma hora que o tendão não aguenta. Então a gente precisa consolidar os pesos. Como que você vai fazer essa consolidação? Você estava fazendo um supino com 30 quilos de cada lado, aumentou para 32 quilos de cada lado, não necessariamente na próxima sessão você vai precisar aumentar para 35 de cada lado. Faz com 32 de cada lado, 1, 2, 3 semaninhas, sentiu confiança, fez uma consolidação, tá com o movimento perfeito, tá com o refino motor no 100%,
aumenta mais 1 quilo, passa mais 2, 3 semanas, aumenta mais 1 quilo e vai fazendo isso de forma progressiva. A longo prazo isso vai te trazer muito mais resultados e vai te evitar muito mais problemas do que você sair aumentando o peso desordenadamente aí a qualquer custo, achando que você vai evoluir mais rápido. E o mais importante de tudo isso é técnica e alinhamento mecânico. Pessoal, isso aqui é precedente de qualquer exercício, de qualquer momento, tá? Para vocês fazerem um exercício bem feito e diferente do que vocês imaginam, para vocês fazerem um exercício pesado, vocês precisam de técnica e alinhamento mecânico. Quando a gente coloca nossas articulações no alinhamento perfeito para executar aquele exercício, o nosso corpo ele foi preparado estruturalmente para fazer aquele movimento. E a gente consegue movimentos mais fluidos e deslocar pesos maiores. Então a gente consegue evoluir muito melhor e tendo muito menos problema. Porém, quando a gente quer progredir peso sem nem ter técnica e nem alinhamento refinado, isso só vai trazer problemas pra gente. E foi daí que surgiu a ideia de que o peso é extremamente lesivo. E pra gente finalizar esse vídeo, eu vou ensinar vocês como que vocês vão descobrir a zona de intensidade de vocês. Então, João, como que eu faço para descobrir o peso ideal, para descobrir o peso que eu estou trabalhando? E você vai fazer o seguinte: vamos utilizar o que a gente chama de zona de repetições limítrofes. Essas zonas de repetições limítrofes, elas vão te colocar dentro da intensidade que a gente precisa, sem que você precise fazer teste de 1RM. Então você vai pensar o seguinte: quando você estiver utilizando um peso para 10 a 12 repetições máximas, a gente está trabalhando com algo em torno ali de 70 a 75% de uma repetição máxima. Quando você estiver utilizando pesos para fazer entre 6 e 8 repetições máximas, a gente está trabalhando com algo ali em torno de 80 a 85% de uma repetição máxima. Eu não recomendo vocês trabalharem em zonas de intensidade mais elevadas que essa, sem um acompanhamento para garantir que todas as suas estruturas estão bem alinhadas, certo? E a partir daí, vocês vão se manter sempre dentro dessa zona de intensidade. Ah, João, quero trabalhar numa zona onde vai favorecer o meu ganho de força. Joga ali para 6 a 8 repetições, utiliza um peso que você não consegue nem fazer mais de 8 repetições, mas consegue fazer mais que 6. E aí você fica entre uma e outra e vai progredindo sempre dentro dessa zona. João, coloquei 1 quilo a mais, consegui fazer 9 repetições. Então, ainda está leve, aumenta mais 1 quilinho. João, aumentei mais 1 quilo e consegui fazer 7 repetições. Não consegui fazer a 8ª. Então, isso quer dizer que você está dentro da zona de repetições limítrofe. Conseguiu fazer mais do que 6, mas não conseguiu passar de 8. Então, você vai estar dentro da zona de intensidade que a gente quer. Se você está querendo entender melhor toda essa questão de musculação aplicada a resultados estéticos, desde o início até a aplicação na prática, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-book que eu elaborei, onde eu abordo desde o início até a aplicação dessas questões na prática de uma forma bem didática, onde você praticante, você que está começando a querer entender melhor essa aplicação, vai conseguir entender de forma perfeita. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Se não for inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, tá? O botãozinho tá aqui embaixo. E se não deu like ainda, dá like no vídeo, porque isso me ajuda demais. Para você é de graça e rapidinho, mas para mim é um incentivo e tanto. Tamo junto, let's bora!